Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje já é terça-feira, dia 25 de agosto, e nós já estamos na nossa aula número 48. Eu espero que vocês estejam quietinhos aí dentro de casa, todos bem de saúde. Eu também estou, tá? Bem de saúde e quietinha dentro de casa. Pessoal, nós vamos começar uma unidade nova no livro de leitura e produção de texto, tá? Unidade 5, na vida como na arte, tá? Então você vai ver lá, você pode perceber lá, gêneros textuais, resenha crítica e roteiro, tá? Então nós vamos aprender o que é uma resenha. Resenha, pessoal, é um conjunto, é uma mistura de opinião mais resumo. Então quando você faz um resumo de uma obra, por exemplo, um filme que você assistiu, uma peça de teatro, tá? Uma série que você assistiu também, então você faz o resumo e acrescenta a sua opinião. Então isso é resenha. Lógico que no resumo você não vai contar o final, você não vai ser spoiler, né? Você vai contar assim os dados básicos, a história no geral, para não contar o final, para não ser o chato daquele que conta o finalzinho, bom? A primeira resenha que nós vamos ver é essa daqui, ó, Zuzu Angel. É um filme que retrata a vida de uma estilista brasileira, é uma história verdadeira, tá? Essa estilista brasileira, ela teve o filho dela que sumiu, desapareceu. Num determinado momento da vida do filho, já era moço, e ele não foi mais encontrado. Provavelmente ele foi levado pelos militares na época da ditadura. Tá? Então ela usa aí os desfiles dela depois para fazer um alerta contra a ditadura e na esperança de procurar, de achar o filho dela. Tá? Então vamos lá. Resenha do filme Zuzu Angel, uma visão sensível sobre o período. Primeiro eu preciso que vocês numerem os parágrafos. Olha, o primeiro parágrafo começa com filme dirigido por. Segundo, o filme é conduzido de. Terceiro, no período da ditadura. Depois, o quarto, a falta de notícias. 5, a estilista. 6, sendo assim. 7, Zuzu. 8, Zuzu de novo. 9, a trilha sonora. 10, Zuzu, 11, o filme e 12, em 14 de abril. A numeração dos parágrafos facilita muito depois na hora de responder os exercícios, tá? Então vamos analisar primeiro o cartaz, tá? Você tem lá em destaque a atriz principal junto com o ator e coadjuvante. Seu amor de mãe foi além de todos os limites. Patrícia Pilar, Zuzu Angel, tá certo? Essa resenha foi publicada em Linguagem, Crônica Blogspot, resenha do filme Zuzu Angel, acesso em 17 de maio de 2016. E foi escrita por Ricardo Datrino, olha o nome do autor da resenha, Ricardo Datrino, tá? Mas 3 palavrinhas ali, chita, lá na página 111, no quadrinho azul. Chita é um tecido estampado. Guerrilha, grupo de combatentes que se opõem ao governo estabelecido, e pioneiro, quer dizer, desbravador que vai à frente. Então vamos ver essa resenha, o que ela tem de importante para nós. Resenha do filme Zuzu Angel, uma visão sensível sobre o período, Ricardo Datrino. Filme dirigido por Sérgio Rezende, Zuzu Angel é uma cinebiografia de uma estilista que impulsionou a fama do Brasil na moda internacional. O filme mostra o drama vivido pela estilista mineira, Patrícia Pilar, cujo filho Stuart Edgar Angel Jones, Daniel de Oliveira, desapareceu durante a ditadura militar nos anos 70. Envolvido com a guerrilha que combatia o sistema, Stuart Angel foi preso em 14 de maio de 1971 pelos agentes do Centro de Informação da Aeronáutica. O filme é conduzido de forma a lembrar em alguns momentos a linguagem televisiva. A atriz consegue passar ao espectador de forma clara o drama vivido pelo personagem, que no início do filme começa a ter reconhecimento profissional, coisa rara para uma mulher naquela época, não somente no Brasil, mas internacionalmente também. Essa passagem de mulher bem-sucedida, mãe desesperada, acontece de forma sutil e emocionante ao longo do filme devido à boa atuação de Patrícia Pilar. No período da ditadura, enquanto Zuzu Angel tornava-se sinônimo de moda brasileira, Stuart envolvia-se cada vez mais nos movimentos estudantis contra a ditadura. As mulheres davam seus primeiros passos de individualidade e ela foi um grande exemplo. Separada do marido, sustentou seus 3 filhos exportando moda brasileira. A estilista foi pioneira
temerem usar elementos tipicamente brasileiros, como a chita em seus figurinos. A falta de notícias do filho Stuart, que lutava pela Revolução Socialista ao lado da mulher Sônia Angel, Leandro Leal, preocupava Zuzu. Tal preocupação culmina no dia em que recebe um telefonema de um desconhecido que dizia que Paulo, como Stuart era conhecido no movimento, estava preso. A estilista parte no meio da noite em busca do filho nos quartéis do Rio de Janeiro, mas ele é dado como desaparecido político pelo Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, CISA. A intuição de mãe lhe diz que tudo é uma farsa, que os agentes estão mentindo para ela. Sendo assim, conta com a ajuda de suas amigas e do advogado Fraga, Alexandre Borges, que sempre esteve ao seu lado em busca de uma solução para o desaparecimento de seu filho. Zuzu descobre que Stuart foi preso, torturado e morto. Abalado, deseja velar e enterrar o filho, mas o corpo não é encontrado. Apela também ao senador norte-americano Edward Kennedy, que por sua vez leva o caso ao Congresso dos Estados Unidos. Zuzu Angel tem uma técnica harmoniosa que prende o telespectador do início ao fim da trama, sem precisar apelar para a violência desmedida. O resultado está na boa interpretação da atriz Patrícia Pilar, que demonstra alta capacidade interpretativa. A trilha sonora de Cristóvão Bastos envolve e traz o telespectador para dentro do filme, na medida certa, e a fotografia, a produção e a direção interagem em sintonia. Zuzu Angel é um filme forte e ao mesmo tempo delicado, pois fala do direito à liberdade e principalmente dos bastidores da ditadura militar. A cinebiografia não retrata o momento de sucesso da vida da estilista, e sim a luta de uma mãe pelo corpo de seu filho, sendo posteriormente declarado como desaparecido político. O filme Zuzu Angel se transforma numa importante peça histórica que lembra um tempo em que as pessoas eram perseguidas por defenderem seus ideais. A luta de Zuzu Angel foi semelhante à de muitas outras mães que também perderam seus filhos nos porões da ditadura militar brasileira. A diferença é que Angel tinha os meios e os contatos disponíveis para conseguir ser ouvida. Em 14 de abril de 1976, o corpo de Zuzu Angel foi encontrado na saída do túnel Dois Irmãos, na Estrada da Gávea, no Rio de Janeiro. A causa de sua morte foi dada como acidental, sendo reconhecida como assassinato somente nos anos 90. Tá? Então, uma história verídica aí, tá, pessoal? Da triste e sofrida época da ditadura, né? Quem é o autor? Ricardo Datrino mora em Osasco, região metropolitana de São Paulo, é jornalista e professor universitário. Como repórter, trabalhou nos jornais Diário da Região, Diário de São Paulo e Rede Bom Dia e na revista Show de Bola da Editora Online. Além disso, é professor de algumas universidades da rede particular de ensino. Ele, então, foi o autor dessa resenha. Então, vocês percebem, né, que ele conta a história e ele vai recheando esse resumo da história com a opinião dele sobre o filme. Resenha, então, é o nome disso, tá? Você fazer uma apreciação de uma obra de arte. Hoje a gente pode ver, por exemplo, no YouTube, resenhas de tudo. Então, por exemplo, se a pessoa compra lá esse pincel, então ela vai colocar lá no YouTube, resenha do pincel, Pilot, não sei o que, não sei o que. E vai falar quais são as características do pincel e se ela gostou ou não. Hoje é muito comum, produtos de beleza, shampoo, maquiagem, né? As blogueiras fazem muitas resenhas de produtos de beleza, elas recebem, elas ganham os produtos e depois aqueles que elas mais gostam, elas fazem a resenha. Às vezes elas criticam também, né? Elas falam mal do produto porque não gostou, alguma outra coisa. Mas a resenha original, a proposta inicial da resenha é falar sobre uma obra de arte. Um quadro, um filme, uma peça teatral, uma novela, uma série. Hoje que as blogueiras já ampliaram, né, a resenha e já levam para todos os gostos. Existem também alguns programas na televisão que fazem a resenha de futebol, de esportes, né, de eventos esportivos. Também é uma variação dessa resenha aqui do livro, né? Aquela mesa redonda que 4, 5 jornalistas se reúnem para discutir sobre a participação de determinado jogador em determinada partida, isso também agora leva o nome de resenha, né? A palavra então vai aumentando o aspecto, o espectro, né? Vai aumentando o significado dela. Certinho, pessoal? Espero que tenham entendido a resenha do filme. Vamos fazer alguns exercícios, depois eu deixo alguns como lição de casa, tá bom? Então vamos lá.
Lá no caderno não, no livro mesmo, né? Você coloca lá no livro a data de hoje. E aí você coloca lá 1. No primeiro parágrafo da resenha, Ricardo Datrino apresenta o assunto do texto e traz as principais informações sobre uma produção cultural. A. Sobre qual produção cultural o texto trata? Ou seja, essa resenha é sobre o quê? É sobre o filme. Então, o primeiro passo é você identificar o que está sendo resenhado. O filme Zuzu Angel. Só isso, né? Então, a resenha se trata dessa letrinha A. Letrinha B. Que outras informações importantes o autor apresenta nessa introdução para situar o leitor? Então, lá no primeiro parágrafo, ele já faz um resuminho do filme, ele faz uma sinopse, né? Ele apresenta os personagens principais. Então, vamos usar uma palavra bonita aqui, ó. Ele faz uma sinopse do filme. Sinopse é a mesma coisa que resumo. Ele fala quem são os candidatos, os personagens, mostra os personagens principais. Essa canetinha aqui já está querendo férias já. Aí. O que mais que ele fala lá no primeiro parágrafo? E os atores, né? Você percebe que sempre que aparece o nome do personagem, ou seja, a primeira vez que aparece o nome do personagem, tem o nome do personagem e o nome da atriz, do ator, da atriz. Então, por exemplo, Zuzu Angel, entre parênteses, Patrícia Pilar. Depois, nos parágrafos seguintes, já não precisa ter essa informação, porque já foi falado uma primeira vez. Então, ele faz sinopse do filme, mostra os personagens principais e os secundários. Certinho? 2. Logo no início aparece o termo cinebiografia. Explique o significado dessa palavra. Pessoal, você tem a palavra cinebiografia formada por duas outras palavras. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores? Formação de palavras? Então, cine quer dizer o quê? Cinema. E biografia quer dizer o relato sobre a vida de alguém. Então, essa é o número 2. Cine é uma abreviatura aí de cinema. E biografia, relato sobre a vida de alguém. Então, uma cinebiografia é um relato sobre a vida de alguém feito para o cinema. Uma história que é feita para passar no cinema. Por isso que é cine, tá? 3. Releia o 8º e o 9º parágrafos da resenha. Então volta lá e veja qual é o 8º e o 9º. O 8º começa assim, ó. Zuzu Angel tem uma técnica harmoniosa. Depois o 9º fala a trilha sonora de Cristóvão Bastos, tá? Como o autor avalia a técnica do filme e a trilha sonora, então é só você ler o parágrafo 8 e para saber que o autor expressa o seu ponto de vista da técnica como harmoniosa. Prende o telespectador, tá? E a trilha sonora envolve o espectador. Então, ele vai falar sobre a técnica, do filme e a trilha sonora, na opinião do resenhista, né? E a trilha sonora envolvem o espectador. O que quer dizer isso? Para o senhor, qual é o nome dele mesmo? Para o senhor Ricardo Datrino. A técnica que foi utilizada no filme e as músicas que fizeram parte desse filme fazem com que você fique preso à história. Elas prendem a atenção de quem está vendo o filme. Tá? Então, são boas, porque se não prender atenção, elas não seriam boas, né? Então, tanto uma quanto a outra envolvem o espectador, são importantes, cumprem a sua função dentro do filme. Certinho? 4.
O texto alterna trechos que expressam o ponto de vista do autor com trechos que resumem partes do filme ou situam o contexto histórico da obra. Releia o segundo, terceiro e o quarto parágrafos e faça o que se pede. Associe as colunas a seguir e indique qual parágrafo contém crítica, qual apresenta sinopse, qual cita o contexto da época. Então nós vamos fazer só a relação aí, tá, pessoal? Entre um parágrafo e o que ele explica, tá? A segunda parte do quadrinho aí não precisa ser feita, não. Então vamos lá. Então veja. Então você tem o exercício 4. Lá no exercício 4 você tem o número 1 romano, o número 2 e o número 3, tá? Na frente do número 1 ali, você tem um parênteses, na frente do 2 outro parênteses e na frente do 3 outro parênteses. A sua tarefa vai ser relacionar uma coluna com a outra. Então vamos lá ver. Segundo parágrafo. O segundo parágrafo traz o quê? O que o terceiro parágrafo traz e o quarto parágrafo. Qual desses que é uma sinopse? A sinopse, por exemplo, está aqui, ó, no terceiro parágrafo. Não precisa fazer o traço, senão você vai ficar muito bagunçado o seu livro, tá? A crítica aparece no primeiro parágrafo e o contexto histórico aparece no segundo parágrafo. Ou seja, como é que esse desenhista fez o texto dele? O que ele colocou lá no primeiro parágrafo? Ele colocou no primeiro parágrafo ele colocou uma crítica, no segundo parágrafo ele colocou o contexto histórico e no terceiro, depois parágrafo, ele colocou a sinopse. Sinopse é o resumo, a crítica é a opinião dele, o contexto histórico, quando que os fatos aconteceram, em que época, tá? Então é importante você perceber que existem essas partes, esses aspectos aí dentro de uma resenha, certo? Eu vou parando por aqui, depois eu deixo como lição de casa para vocês os outros exercícios.